Alô galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Bom, hoje terça-feira é o dia do quadro Belfor Roxo e nada melhor do que começar esse quadro te contando por que o nome do município é Belfor Roxo. E aí, você sabe por que é? Então, assiste aí, logo após a vinheta. Solta a vinheta! Antes de tudo, é necessário a gente relembrar que Belfor Roxo já foi ocupado por indígenas, pelos índios tupinambás e pelos índios jacutingas. Inclusive, eles chamavam a nossa região de Ipuera, que significa terreno alagadiço. Logo depois, em 1560, quando os portugueses vieram ocupar a Baixada Fluminense, Belfor Roxo também foi ocupado e os portugueses chamavam aqui de Brejo, que significa a mesma coisa que Ipuera, terreno alagadiço, que já era chamado pelos índios. Eles tiveram a mesma percepção do local. Bom, depois de um tempo, essas terras são ocupadas através de Sesmarias, que foi dada pelo capitão-mor Belchior de Azeredo. Então, Belfor Roxo já foi, além de uma terra indígena, já foi também uma vila e já foi chamado de Brejo, de Camalhaço Brejo, até se chamar Belfor Roxo. Acontece que tudo começa na metade do século XIX, para hoje nós temos o nome da nossa cidade. Então nós precisamos falar da Fazenda do Brejo, que já havia sido um engenho de cana-de-açúcar. Acontece que quando a gente fala da Fazenda do Brejo, a maioria das pessoas se remetem àquele pedacinho de terra que tem atrás da Uniabel, onde tem as ruínas ainda, aquele casarão que existia ali, com pelourinho e com tudo mais. A Fazenda do Brejo, na verdade, era um engenho de açúcar e esse local era muito mais extenso, pegando todo esse eixo aqui do centro de Belfor Roxo. Então, em 1888, uma grande estiagem arrasa com a Baixada Fluminense, uma grande seca. E nisso a corte também é afetada, lá no Rio de Janeiro. E Dom Pedro II fica muito preocupado com a situação que estava vivendo ele e todos os seus com essa grande estiagem. Então, o engenheiro Paulo de Frontin fez uma proposta a Dom Pedro II que muito agradou. Paulo de Frontin, como já conhecia essa região aqui da Baixada Fluminense, chegou para Dom Pedro II, ainda não era Baixada Fluminense, estamos falando de 1888. Chegou para Dom Pedro II e fez uma proposta de captar 15 milhões de litros de água em 6 dias para abastecer a corte. Gente, você imagina, não existia duto da Baixada Fluminense lá para a corte no Rio de Janeiro. Tudo isso deveria ser construído e vale lembrar que o terreno aqui era muito irregular, tanto que os índios chamavam aqui de Ipuera, terreno alagadiço, e os portugueses chamavam de Brejo, que é a mesma coisa. Então, Paulo de Frontin fez essa proposta a Dom Pedro II e chamou o chefe de obras do Rio de Janeiro, o engenheiro maranhense Raimundo Teixeira Belforte Roxo, com T, para o ajudá-lo. E aí começou a construção da linha férrea da estrada Rio Douro, desde o centro, lá no Caju, até as nascentes de água em Xerém, Tinguá e São Pedro, que atualmente é Jaceruba. Ao ponto que eles iam colocando, afixando a linha de trem, a estrada férrea, eles iam também alocando os aquedutos para o transporte de água até a corte. E tudo isso, pasmem, foi feito em 6 dias. Você imagina, do Caju até Jaceruba, Tinguá e Xerém. Em 6 dias, eles conseguiram fazer isso. Tanto Paulo de Frontin como o engenheiro Raimundo Teixeira Belforte Roxo, que ficou à frente desse trabalho, pois ele já era o inspetor-geral de obras do Rio de Janeiro. Tanto que lá em Copacabana tem uma rua que se chama Belforte Roxo com D. Alan, então por que aqui é Belforte Roxo com D? Belforte Roxo é apenas na escrita, nós falamos Belfor Roxo, né? Então ficou esse nome por conta desse feito que eu vou terminar para vocês agora. Acontece que um ano depois desse feito, que ficou conhecido como o Milagre das Águas, porque realmente é como se tivesse sido um milagre, 6 dias apenas
fazer toda essa construção e captar essas águas das nascentes de Jaceruba, que era São Pedro, Xerém e Tinguá, foi um feito memorável. Acontece que um ano depois desse feito, da corte ter sido salva aí da seca, da estiagem, o engenheiro maranhense Raimundo Teixeira Belforte Roxo veio a falecer. Então, em homenagem à sua memória, Dom Pedro II dá o nome da fazenda Velho Brejo de Belforte Roxo. Alan, mas se o nome dele era Belforte Roxo com T, por que Belfort Roxo tem D mudo? Olha, e aí dizem que quando foram fazer o registro do nome Belfort Roxo, acabaram fazendo com D. Mas o nome correto é Belfort Roxo do engenheiro com T. Acontece que hoje o nome já está aí, é Belfort Roxo. Lá em Copacabana tem a rua Belforte Roxo, que associa a mesma pessoa ao engenheiro, e hoje nós vivemos em uma cidade que conta essa história, porque valorizar a história é valorizar a riqueza histórica que nós temos. E nós não conseguimos entender quem somos sem antes soubermos quem fomos lá atrás, né? Então, nós estamos aqui hoje para poder ilustrar o nome Belfort Roxo e caracterizar com a figura do engenheiro maranhense Raimundo Teixeira Belforte Roxo. E assim como Iguaçu já foi Velha Iguaçu, já foi Iguaçu e hoje é Nova Iguaçu, não seria também nada muito estonteante se daqui a um tempo a nossa antiga Brejo, Camalhaço Brejo, que se tornou Belfort Roxo, passasse a ser também a nova Belfort Roxo. A vida tem que ir pra frente, gente. Vamos pra frente, novos tempos, nova história, tudo novo, para que a gente possa caminhar aí progredindo para o futuro. Então agora você já sabe que o nome da sua cidade se chama Belfort Roxo, em homenagem ao ilustre engenheiro maranhense Raimundo Teixeira Belforte Roxo, que foi um dos responsáveis pela captação de águas das nascentes de Jaceruba, Tinguá e Xerém com a construção da estrada de ferro, e foi homenageado por Dom Pedro II após a sua morte. Bom, galera, esse foi o quadro de hoje, Belfort Roxo, e amanhã o quadro é Pensamentos e Mensagens. E olha, amanhã, só já para te deixar com água na boca, nós vamos estrear o quadro Pensamentos e Mensagens com ele, esse cara que eu sou fãzaço, Martin Luther King Jr. E vamos começar com uma das frases que ele muito falava. Aguarda aí e amanhã você vai estar vendo. Bom, pessoal, quero aproveitar para deixar aqui um forte abraço para a nossa ministra do Turismo, Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho, para a nossa secretária do Turismo, Brenda Carneiro, aqui de Belfort Roxo, e para o nosso prefeito Vaguinho, o melhor prefeito do Brasil. E aproveitar e te dar um spoiler também, que na quinta-feira teremos o quadro Os Sinistros são de Bel, e na sexta-feira é o quadro Turismo e Entretenimento. Valeu, galera! Fui!